Hey, hey, hey! Tudo dividendos? Andrei do Entre Altas e Baixas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a melhor plataforma para controlar nossos investimentos. A bolsa está em alta, a Ibovespa não para de subir, bateu nos 107.300 hoje e é muito importante a gente entender como está cada um dos nossos investimentos, dos nossos ativos, para, de acordo com a nossa estratégia, a gente decidir se é o momento de vender, se é o momento de comprar mais, se é a hora de baixar o preço médio, se aquela ação está muito estourada no seu preço. Então, para isso, uma plataforma eficiente para a gestão dos nossos ativos, da nossa carteira, é fundamental. Então hoje a gente vai conhecer a plataforma do Meus Dividendos, o site do Meus Dividendos e conhecer o que muita gente não faz ideia que tem lá, que é sensacional. Eu aposto que ao final desse vídeo você vai querer migrar para essa plataforma. Então, antes da gente começar a conhecer a plataforma, comenta aqui embaixo qual é a plataforma que utiliza para controlar os teus investimentos, se é Excel, se é o Kinvo, se é Real Valor, se é o Trademap, como é que tu faz para controlar os teus investimentos. E também já aproveita, se inscreve aqui no canal, toca no sininho e se curtir esse vídeo, compartilha ele, que isso nos ajuda bastante aí a disseminar nosso conteúdo de educação financeira. Certo, galera? Então vamos lá, vamos começar a conhecer a nossa plataforma dos Meus Dividendos. Então, bora lá! Olha só, então, quando tu faz o cadastro, que é bem simples, tu faz a migração da tua carteira, que depois eu vou falar um pouquinho como funciona, tu vai se deparar com essa dashboard, né? E aqui a gente vai entender um pouquinho do que tem na dashboard já de informação, que é um resumão de tudo, e depois a gente vai conhecer um pouquinho das principais abas aí, para que você possa entender todas as vantagens que tem dentro da plataforma dos Meus Dividendos. Reforçando que, no meu ponto de vista, ela é melhor, ela ainda tem alguns contras que a gente vai falar depois, mas ela é a melhor justamente para quem busca uma carteira de dividendos e que junto com isso faz alguns trades, né, todos os meses, faz alguma venda para realizar alguns lucros. Então isso ajuda bastante e eu vou mostrar isso na prática. Vamos lá então. Primeiro a gente tem a nossa dashboard, que a gente já consegue ver ou não, né? A gente consegue mascarar aqui os resultados. A gente consegue ver a nossa rentabilidade acumulada, a gente consegue ver qual o nosso patrimônio total, qual o custo para aquisição desse patrimônio, quanto a gente tem em dividendos já acumulados, qual é o nosso lucro com operações. Aqui a gente vê que está negativo e tem um motivo especial para isso. Fica no vídeo aqui conosco que tu vai entender o porquê que nosso lucro com operações está negativo, que só aqui vai dar uma sacada muito legal que vai ajudar a tu economizar bastante aí na sequência. Então, vamos lá, aqui a gente já tem o basicão da nossa carteira, né? A gente consegue também pegar e analisar aqui todo o nosso histórico, né? A gente consegue filtrar por período, 1 ano, 2 anos. Se a gente quiser colocar todo o nosso histórico desde o começo da carteira, também a gente consegue. E a gente consegue ver em cada momento como está a rentabilidade dessa carteira, né? Então, aqui também a gente consegue ver que a minha rentabilidade normalmente ela vai estar próxima de 0, 1, 2, 5, porque eu vou fazendo algumas operações para limpar o meu imposto de renda mensalmente e também eu realizo algumas vendas no negativo para acumular créditos fiscais, que eu vou explicar depois para quando isso vai ser importante para ti. Então, aqui a gente consegue ver toda essa evolução da carteira. A gente consegue também ver aqui algo que é interessantíssimo, que é a nossa rentabilidade no tempo, né? E a gente consegue ver esse acumulado no tempo, que é muito diferente da rentabilidade no dinheiro. Tem uma certa diferença nisso, tá? Uma diferença bem grande no final das contas. E depois que a gente vê a nossa rentabilidade, né, nos meses mais difíceis e como foi que a carteira reagiu, tá? Lembrando que aqui é só minha carteira de investimentos no Brasil e em ETFs do Brasil e em BDRs, tá? As ações, rates, stocks e ETFs do exterior a plataforma não suporta. Então eu tenho uma outra carteira que não aparece aqui, que aí está lá na Real Valor, tá? Então em outro momento a gente conhece essa outra plataforma, mas
no meu ponto de vista, aqui tem umas informações que são fundamentais para a gestão da carteira de dividendos, que é a minha carteira no Brasil, é focada em dividendos. Então vamos lá, o que a gente tem mais? A gente consegue ver também aqui o nosso histórico de aportes, qual está sendo o aporte mensal, né? E a gente consegue ver todo esse acompanhamento. A gente consegue ver aqui que é muito legal os nossos dividendos, né? Nesse ponto aqui. Então, a gente consegue pegar e já ter um acompanhamento de cada um dos meses. E se eu quiser pegar lá no mês passado, por exemplo, no mês de... Vou puxar aqui foi um mês bem fraco, em outubro, né? A gente teve 899, lá em setembro a gente teve 1064 e assim vai. A gente consegue ver lá um ano atrás como estava a minha carteira. Então vamos puxar aqui, novembro de 2019, a gente tinha R$635 de dividendo naquele mês lá. Então, aqui a gente consegue ver esse histórico, a gente consegue ver através de um gráfico em formato pizza também. Vamos puxar aqui o mês de novembro de 2020 e a gente consegue ver como é que está a pizza do nosso resultado desse mês aqui. E a gente consegue mensurar e dar uma equilibrada também na questão se a principal classe de ativo, no caso aqui as ações, estão representando muito mais os dividendos do que os fundos imobiliários, se desejar fazer um rebalanceamento nesse sentido. Óbvio que os fundos imobiliários são mais consistentes por pagar dividendos todos os meses e as ações têm uma oscilação muito grande, como foi o caso, por exemplo, do mês passado, que foi bem abaixo do padrão normal de dividendos. Então, bora lá. Aqui a gente consegue ver também o histórico de proventos e aqui assim a gente tem duas cores, uma cor que representa somente os fundos imobiliários e uma outra que representa somente as ações. E se a gente deixar habilitados os dois, a gente consegue ver qual é o valor mensal médio e qual é o percentual, né? A gente consegue ver que nesse mês aqui o meu yield on cost está em 0,49 e assim por diante. Certo? Então vamos lá, aqui a gente já consegue ter uma noção bem legal da carteira, né? Já dá para ter uma baita uma visão, mas o melhor está por vir. Então depois a gente tem a aba de portfólio, né? Aqui já é uma aba que eu consigo dividir por ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos e renda fixa, né? Então, assim que a gente separa aqui que é separada a carteira. Então, aqui eu consigo, primeira coisa, eu consigo filtrar por rentabilidade. Eu quero ver quem mais está me trazendo rentabilidade nesse momento. Se talvez eu acreditar que seja a hora de fazer a venda desse ativo, realizar esse lucro, né? Então, por exemplo, no caso da MRV aqui, a gente tem 300 cotas, um valor de R$19,85 atual, o valor máximo dela é R$22,78 e o mínimo é R$9,12, né? Então, aqui, através dessa barinha azul e laranjada, a gente consegue ver em que momento que está isso. Se ela está muito esticada, como é o caso, por exemplo, da Vale aqui, ó. A Vale está toda azul, quer dizer que ela está na máxima histórica dela, né? Dentro dessas 52 semanas. E isso também nos dá um posicionamento se está na hora de vender, se não está, se ela está já com o preço muito esticado, né? Então, para quem faz esse tipo de trade também, isso ajuda, né? A ter essa visão aí. Então, bora lá. Por exemplo, o caso da Tupi, a gente aparentemente ela tem um longo caminho para subir, para alcançar a máxima histórica das 52 semanas aí, que é 27,33, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de análise de uma forma bem rápida. Além disso, a gente tem o valor acumulado desse papel, a gente tem quanto custou para adquirir todos esses papéis, qual é o preço médio, quanto esse papel já me trouxe de proventos, quanto é meu preço médio descontando os proventos, que é uma informação bem bacana, e qual que é o nosso yield on cost, ou seja, o dividend yield baseado no nosso preço médio, né? Então isso também ajuda bastante, é uma informação bem interessante. Se eu quiser verificar por yield, né, eu consigo ver lá que o Bradesco já pagou 26% desde o histórico dele, que a Taesa pagou 1.403 e assim por diante, né? Então, o caso do Bradesco, eu tinha uma posição muito maior, fui exercido nos meus dividendos sintéticos, então numa posição de venda coberta eu fui exercido e aí sobrou um percentual menor, né, da carteira, sobrou apenas 74.
então eu tinha 574, então esse yield não seria tão grande assim, não teria essa representatividade tão grande. Beleza? Então, além disso, a gente consegue ver a rentabilidade, o lucro de cada uma, consigo ver qual que está me trazendo o maior lucro até o momento, e eu consigo ver também por rentabilidade, né? Qual é a maior rentabilidade da minha carteira, e reforçando, em determinado momento, eu tinha a VEG até pouco tempo atrás com 240% de rentabilidade, eu realizei esse lucro e depois de um tempo já tem alguns gatilhos de compra programada novamente, esperando alguma queda, né? Então a gente faz isso com diversas ações para fazer esse giro também de carteira, principalmente em ações que não pagam dividendos, tá? Então isso também é algo que a gente respeita, né? Pois a nossa carteira é focada em dividendos. Uma outra coisa muito bacana é a rentabilidade mais dividendos, que se eu reorganizar por aqui, também ela já traz uma diferença, né? Se a gente pegar, por exemplo, a rentabilidade da MRV, ela tem 43%, mas se eu somar os dividendos, isso já vai lá para 48%. Então, quando a gente vê aqui embaixo, por exemplo, ó, o Bradesco, ele estaria negativo com 5,73%, mas com tudo que ela trouxe de proventos, ela já está com 21% positivo. Isso a gente vê em diversos cenários, né? Por exemplo, aqui, ó, a SLC, 0,23 negativo, está bem estabilizado no nosso preço médio. Mas como ela já pagou proventos, 13,49 de proventos acumulados, né? Então isso já é uma informação muito legal, a gente consegue ver lá no final qual que é a nossa rentabilidade acumulada da carteira, né? E a gente consegue ver o total de proventos também, então isso já é muito legal e em todas as outras categorias a gente vê isso se repetindo, né? Então vamos lá, puxar por fundos imobiliários, qual que é o meu fundo imobiliário com maior resultado até o momento? É o XPML, aí a gente tem HGRE, a gente tem o MXRF, né? E assim por diante, né? Os yields aqui, obviamente, eles vão com o tempo, como a gente vai comprando maiores posições todos os meses através dos aportes, esse yield on cost também vai diminuindo, né? Então, a cada nova compra, a cada novo aporte, aquilo que a gente já recebeu de dividend yield, de proventos, acaba sendo vai tendo uma representatividade menor, né? Por causa desses novos aportes, né? Então é importante entender isso quem está fazendo a própria gestão da carteira. Beleza? Então vamos seguir lá. Aba de proventos, uma das abas mais completas no meu ponto de vista. A gente consegue ter um histórico dos últimos anos todos de proventos, né? E como a carteira se comportou nesse sentido. Então a gente consegue ir vendo por aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado. Aqui a gente vê desde lá de 2019, nos primeiros meses, quanto que faturou nos primeiros meses de 2019, como foi essa evolução, qual foi o nosso faturamento médio dentro de 2019, 442, e depois a gente tem aqui, deixa eu reduzir um pouquinho, aqui a gente tem o ano de 2020, né? Esse mês de novembro foi o mês mais gordo em relação a proventos, mas a gente tem o mês de dezembro que vai ser muito mais gordo. Em outubro eu tinha uma previsão maior de faturamento, mas também tive alguns exercícios de opções e aí eu optei por vender aquelas ações e acabou não entrando para mim um pouco dos proventos. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo aí. Então aqui a gente já consegue ver que em 2020 eu tive mais que o dobro, né, de resultado de proventos. Isso vem se repetindo ano a ano, né? Então todo ano normalmente a gente acaba conseguindo o dobro do resultado. Isso porque a gente reinveste os dividendos e porque a gente acaba melhorando os investimentos também, melhorando o nosso preço médio, e isso também vem trazendo melhores resultados aí, graças a esse rebalanceamento da carteira aí. Beleza? Isso obviamente com os aportes também, né, mensais. Então, agora a gente consegue ver também o dividend yield, né? Qual é o yield que eu estou recebendo da minha carteira, e a gente consegue ver aqui 0,49, 0,20, 0,26, 0,37, 0,35, e a gente tem um fato que na nossa carteira acaba sendo um fator determinante para um resultado um pouco menor nesse momento de dividendos, que é justamente o setor financeiro. A nossa carteira ela tem praticamente 30% do setor bancário, né? E nesse momento da pandemia, o setor bancário acabou não pagando tantos dividendos, os bancos estavam com preços muito atrativos e por isso que vários aportes também foram em cima do setor bancário, né? E óbvio que nem toda essa carteira, nem toda ela é focada em dividendos.
Então, se a gente separasse somente a carteira de dividendos, teria um dividend yield um pouco maior, com certeza, né? A gente tem um pouco da carteira também focada em swing trade. E se a gente se a gente mudar e dar uma analisada somente por fundos imobiliários, a gente vê um cenário melhor já, uma média de 0,49, no ano 5,87, com mais agora no mês de dezembro vai ter mais um 0,7, a gente vai chegar próximo a 6,5, próximo a 7, né, o dividend yield anual, que eu já considero um dividendo muito bom aí. Dentro ainda mais de um cenário de pandemia, né, onde todos os shoppings ficaram fechados por alguns meses, né, e também impactaram lá no mês de março, abril, né, maio, foram meses ruins assim na questão de dividendos, né. Então, aqui a gente consegue fazer essa diferenciação e a gente já consegue ter esse resultado de uma forma visual assim muito bacana. A gente consegue também analisar um pouquinho quais são os últimos dividendos que estão sendo pagos, né? E aqui a gente vê XPML com 0,41, isso baseado no meu preço médio, né? Então para cada pessoa esse valor também, esse yield on cost vai ser diferente, né? 0,49, 0,51, a gente tem Taesa com 4,18, depois a gente tem mais Taesa 4 aqui com 4,53 e a gente tem mais Transmissão Paulista, também tá aqui o TRPL com 2,4. Então nesse mês aqui os maiores pagadores são Transmissão Paulista e Taesa. Isso porque eu utilizo o CAD, que é o Cronograma Anual de Dividendos. Para quem não assistiu meu vídeo falando dessa estratégia que eu considero fundamental para pegar altas pré-dividendos e ainda pegar dividendos bem gordos, vale a pena assistir o vídeo, vou deixar o card aqui ou aqui, né? Vai estar por aqui, então assista o vídeo que fala sobre essa estratégia do cronograma anual de dividendos, que tenho certeza que vai ajudar a também fazer escolhas legais em cima de quem tem carteira focada em dividendos. Beleza? Então aqui também é muito legal para utilizar os filtros. Se eu quiser, por exemplo, eu quero ver só o resultado do HCTR11 e do IRDM para eu comparar, ver qual dos dois eu devo fazer um novo aporte, né? Então, se o meu foco fosse apenas dividendos, eu teria aqui, ó, IRDM pagando 1,07 e o HCTR 1,89 no último mês. IRDM pagando 1,01, HCTR pagando 1,79, né? Então, assim eu consigo fazer esse cruzamento de informações, que é muito legal. Também consigo pegar por um histórico lá qual as ações vêm pagando maior valor de dividendos nesse período, né? E isso já dá uma posição, um panorama bem legal. Aqui a gente tem também o nosso histórico de operações, tá? Todas as compras, vendas, então pode ver que eu fiz uma venda da Azul aqui a R$ 34,59, vendi 100 unidades, IRDM comprei 40 unidades, HCTR comprei mais 25 e mais 25, né? Eu quis pegar e aumentar minha carteira do HCTR e do IRDM focado na subscrição que eu sabia que estava vindo, então isso já ajudou para pegar uma quantidade maior de cotas, né? Então aqui a gente consegue ter todo o histórico de operações. Além disso, a gente consegue uma outra parte que eu acho que é muito legal, que a maioria das plataformas não mostra de uma forma tão eficiente, é a parte de impostos, né? Então, se eu pegar lá no mês de agosto, né? Eu fiz muitas vendas, aqui eu vendi VEG com 4.000 de lucro, 4.800, eu vendi aqui várias ações, eu realizei um lucro, né? Só que eu cometi um erro que foi passar dos 20 mil de venda. Então, para quem não sabe, se eu movimentar até 20 mil no mês, eu não preciso pagar nada de imposto. E aqui eu me atrapalhei um pouco nos cálculos, foi 20.300, se eu não me engano, e aí eu tive que fazer venda para gerar prejuízo, né? Para mim não precisar pagar imposto sobre aquele lucro lá. Então, essa é uma das técnicas que são usadas para não precisar pagar imposto, é tu realizar o teu prejuízo e tu pode fazer isso e no dia seguinte já recomprar as ações. Então, por exemplo, eu vendi lá Tupi, né, com prejuízo e recomprei. Se vocês forem ver lá na minha carteira, agora já é uma que está com 25% de lucro, né? Então, isso é normal de acontecer e eu faço bastante esse tipo de operação para eliminar o risco para eliminar a necessidade de pagamento de impostos. Isso é dentro da lei, né? Não tem nada de irregular nisso. E muitas vezes eu gero prejuízo para bater no meu lucro lá com opções, né? Como eu faço dividendo sintético e financiamento sintético, todo mês isso me gera 3, 4 mil reais de dividendos e financiamento sintético, né?
E aí, para não precisar pagar os 15% sobre isso, eu gero prejuízo. Então, por isso que aqui o meu lucro vai estar sempre negativo, justamente porque eu utilizo esse crédito fiscal para abater lá no meu lucro de opções. Tá? E as opções não conseguem ser computadas aqui dentro, porque os meus dividendos ainda não reconhece elas. Mas no futuro próximo, por favor, aí meus dividendos, trabalhem com opções também, que isso vai ajudar bastante a conciliar a carteira toda aí. Então, basicamente é isso. Aqui a gente já consegue ver todo esse histórico, que em novembro a gente vê que a gente teve lá venda de azul com lucro, né? A gente teve outras aqui, o CVC, Bradesco, né? Aqui a gente teve algumas vendas para gerar esse crédito, né? Por isso que a gente tem aqui um prejuízo no mês. E a gente utiliza isso, né? A gente faz a venda, já no dia seguinte já recompra, e isso gera crédito fiscal aí. Aqui a gente teve no mês passado já, por exemplo, né? IRBR, VEG, PTNAT, né? VEG novamente dando um bom lucro. Então, essas ações que a gente vende com lucro, realiza, vai para o bolso. As ações que a gente vende com prejuízo é justamente só para gerar esse crédito fiscal, e no dia seguinte a gente já faz a recompra dessas ações, o preço médio novo dela fica lá embaixo, né? E tu acaba que no teu patrimônio não muda nada, né? Obviamente que distorce a parte de rentabilidade, mas o que importa é dinheiro no bolso aí. Então, mas para controle de dividendos e esse controle de trade, né? De swing trade, para mim funciona muito bem aí. Então, basicamente é isso. A gente consegue também ter um inbox com todos os comunicados que são bem importantes do mercado, os fatos relevantes de cada uma das carteiras, né? Então, por exemplo, hoje a gente teve aqui o da Vivo, né? A Vivo, esse aqui deve ser o comunicado que ela concluiu a junção, né? A conversão os ticker Vivo 4, né? Se tornaram Vivo 3. Então, aqui tem esses recados aí. Então, é a caixa de entrada aí. Uma outra coisa que eu não mostrei que é bem legal é se eu quiser analisar, por exemplo, aquela ação específica. Eu posso clicar aqui na MRV e vai abrir uma aba só falando da MRV, com análise técnica, com análise fundamentalista, com o histórico do faturamento, do valor da cota dela, né? Eu consigo ampliar, consigo ver outros momentos em outros momentos do ano, né? Então, aqui a gente tem bastante coisa legal. Tem o histórico de dividendos também, tá? A gente tem um ranking também aqui dentro da plataforma, um ranking de dividendos, por exemplo, só se eu quero pegar aqui em 2020, quem são os maiores pagadores. Então, eu consigo fazer toda essa filtragem, quais são os melhores setores, quais são os melhores subsetores em relação a dividendos, né? Então, aqui tem um monte de informação legal. Mas o que eu utilizo de verdade é o meu smartphone, né, que é a minha dashboard lá com toda a minha carteira, que é esta daqui. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. A gente viu um pouco sobre essa plataforma que eu considero muito boa, que é os meus dividendos. Algumas falhas dela: não trabalha ainda com pontos a melhorar, né? Não trabalha ainda com as ações do exterior, não reconhece opções. Então a gente não consegue gerenciar as opções na carteira também, e não tem o aplicativo, tá? Mas eu, como gosto muito de utilizar no computador, eu acho que é melhor. Claro, o site ele é responsivo também no celular, tu consegue usar tranquilamente, mas eu gosto de ver de uma forma mais ampla no celular. Então a gente conheceu um pouco essa plataforma, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se tu gostou, compartilha. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é a plataforma que tu utiliza e o que tu gosta nela. E bora investir. Valeu, galera!